Olá, esses são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou Rui Badaró, estou com João Massano. Juntos conversaremos sobre diversas temáticas. João, conte para nós quais serão os temas dos nossos diálogos hoje. Olá, Rui. Bem, eu hoje tinha pensado falar de algo que presumo que também aconteça no Brasil, que é as ligações entre a política e os negócios, ainda a propósito da Comissão de Inquérito à TAP, aqui em Portugal. De facto, a Comissão de Inquérito continua a ser das melhores telenovelas aqui. Todas as semanas temos novos episódios, membros do governo que vão comentar alegados factos, entram em contradições, em omissões. Portanto, temos eu diria que uma telenovela melhor do que as da Globo nos seus bons tempos aqui em Portugal, porque toda a gente está ansiosa para saber quem é o político que vai esta semana e o que é que vai dizer. Esta semana foi um dos principais membros do governo, diz-se que é inclusivamente o braço direito do nosso primeiro-ministro, que foi ao Parlamento desmentir o ministro Galamba, porque disse que ele não tinha dado qualquer sugestão para ser chamado o SIS às instalações do Ministério e para recuperar o computador. Portanto, é só mais um fé-de-ver aqui e em que as coisas vão-se sabendo, os membros do governo, cada um diz a sua coisa, passa uma ideia de desorganização, ou então neste momento, se calhar já nem é tanto desorganização, é mais procurar aqui arranjar uma saída para o ministro Galamba, que de facto as condições políticas dele são cada vez menores para se manter no governo. Mas eu gostaria de chamar para além desta situação, que é sempre curiosa em face do folhetim TAP, porque é o melhor folhetim dos últimos tempos e temos tido, inclusivamente, sessões noturnas que permitem uma audiência bem maior do que seria de supor para as comissões de inquérito no Parlamento, mas, de facto, há aqui uma programação do canal da nossa Assembleia da República que tem estado a agradar sobremaneira às pessoas que têm visto com entusiasmo e ouvido com entusiasmo as interpelações dos deputados, porque tentam, no fundo, aproveitar o horário nobre da televisão para fazer aquele show-off nas perguntas, tendo inclusivamente o líder do Chega estado numa das sessões para ter o palco e fazer ele as perguntas ao membro do governo que ali estava, que era o doutor João Galamba. Portanto, isto tem sido muito engraçado porque foi um palco inesperado para a oposição e transformou-se num grande problema para o governo a gestão do dossiê TAP, que também tem vindo a apanhar os anteriores governos por causa da privatização. Tem-se levantado muitas questões e é no âmbito da privatização que as coisas têm levantado e se tem falado, porque tem-se vindo a constatar que políticos que estiveram no governo na altura das privatizações de algumas das empresas públicas, acabaram por vir posteriormente a assumir cargos de direção nas empresas em que, no fundo, em relação às quais estiveram envolvidos na privatização, o que de facto revela é a velha máxima, não é? Não basta ser, há que parecer. E a João, mulher de César aqui, permita-me uma parte. É isso claro. mesmo. Eu vou repetir o que você acabou de me passar. Pessoas que ocupavam posições no governo foram para a iniciativa privada na mesma empresa que decidiam questões Sim, relacionadas. sim, 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 Bom, sim, sim. Repara, tangencia um comportamento, no mínimo, questionável eticamente, sim ou não? é isso mesmo, repara, mas já vem de longe. Na altura da concessão da Ponte 25 de Abril e da Ponte Vasco da Gama à Luz ao Ponte, o ministro da altura veio posteriormente, depois de sair do governo, a ser o presidente da Luz ao Ponte. Mas que Portanto, barbaridade. e isto é uma prática, não é algo que seja um caso isolado. Eu diria que há uma transição da política para os negócios que, na minha opinião, coloca em causa toda a credibilidade do sistema político e, naturalmente, constitui um impulsionador
dos movimentos de contestação de extrema direita ou de extrema esquerda. Portanto, este tipo de negociação e transição de um lado para o outro levanta todas as dúvidas e mais algumas em relação à política e aos políticos, e naturalmente favorece aqueles que estão sempre contra o sistema e que se localizam na parte extrema-direita ou extrema-esquerda do espectro político português. De facto, são claramente beneficiados, porque é um alvo fácil dizer, então, mas como é que é possível? Alguém decide a privatização de um lado, depois vai para o outro lado, na entidade que ficou com a empresa depois da privatização. É óbvio, todas as suspeitas e mais algumas aparecem. Até pode não acontecer nada, até pode não existir nada, não haver nenhuma influência, não haver nada, e não é isso que eu estou a dizer. Eu não estou sequer a afirmar rigorosamente nada, nem que há corrupção ou deixa de haver. Nada disso. O que eu estou a dizer é a mera passagem de um lado para o outro, como se fossem as tais portas giratórias, conduz a que as pessoas, com toda a legitimidade, na minha opinião, entendam que há qualquer coisa que não se explica e que não parece bem, não fica bem. E, pelo menos eticamente, as situações não deveriam acontecer. Cria Não um sei o que clima tu achas, bastante mas estranho. A minha posição é a mesma e eu não posso me mostrar estupefato, como tentei evidenciar há pouco com o barbaridade, mas o fato, João, é que o mesmo ocorre por aqui, por estas bandas, né, em Terra Brasílis, e aí mora o perigo, porque a grande massa, ao visualizar isso, tem uma má impressão, e esta má impressão dá aso que as extremidades, as extremas direita ou extrema esquerda, possam usar estas situações, no mínimo questionáveis, né? É óbvio que também não estou a falar que é uma situação de corrupção ou ilegal, mas situações estas questionáveis que minam, de certa maneira, a credibilidade, como você bem disse. infelizmente é verdade. E enquanto as pessoas que legislam não perceberem que é óbvio que não se pode pôr uma limitação ilimitada, mas diz que as próprias pessoas que aceitam os cargos deveriam ponderar em termos éticos o que é que isso significa, mas já sabemos que na altura de decidir as pessoas acabam por ceder à tentação financeira e é isso que acontece. Eu não Sim. encontro outra explicação. Eu diria que a ética na política é uma coisa muito relativa, não é? Muito É, relativa. eu diria extremamente maleável. Consoante o viés que se escolhe. Pois, exatamente, exatamente. E pronto, já não é de agora, já sabemos que sempre foi assim, e volto a repetir, a mulher de César, e todos sabemos o resto, e isso já vem de longe, portanto, não basta ser, também tem que parecer. De facto, a política impõe alguma, eu diria, algum recato na forma como se exercem funções públicas e privadas e cuidado, muito cuidado com as Pois. ligações entre as duas coisas, o mundo É, dos negócios e o mundo da política. e interessante, João. Diálogos vêm, diálogos vão. Nós acabamos sempre por tangenciar a questão do assunto relacionado à ética. É, Independentemente do tema, nós somos obrigados a enfrentar os questionamentos éticos que movem quaisquer uma das áreas que nós venhamos a debater aqui nos diálogos. É muito é, interessante isso. no fundo, eu quase que me arriscaria a dizer que irmos sempre parar na ética e nos valores, se calhar significa que eles não estão assim tão presentes como deveriam estar. Pois, é exatamente isso. Eventualmente é isso. A É, ausência de valores, a ausência de ética, leva-nos a chegar a estas conclusões. digo que não é um arriscar, é o que é a conclusão mais certeira, que É, fez uma excelente conclusão, é isso, é uma conclusão certeira. A ausência da ética ou a sua fragilidade conduz a estas situações, seja no é, caso em comento de hoje, TAP, política e as corruptelas, ou melhor,
as passagens, como se porta automática fosse, de um lado para o outro. E voltando aos valores, e se calhar para concluir, para não ficarmos com um episódio muito longo, eu só acrescentaria o tema que foi falado em Portugal por causa de uma alteração legislativa da revenge porn, ou seja, também mais uma vez a ausência de valores. Desde sempre se ouviu falar e de forma negativa relativamente ao Kiss and Tell. Agora já não é o Kiss and Tell, agora é o Sexting and Tell ou o Nude and Tell. Estamos a ter novas atualizações e variações do inicial Kiss and Tell, agora muito mais danosas para os visados, porque com os meios das redes e tudo mais, os que existem atualmente, a divulgação do Kiss and Tell adaptado aos tempos modernos é devastadora para os visados e causa naturalmente consequências muito graves nesses visados. Mas o que é curioso, e na minha opinião é o que me choca mais, é que não obstante todos os avisos, todas as situações que vão sendo conhecidas, até os mais novos, e não só os mais novos, mesmo os mais velhos, ainda continuam a pensar, talvez com uma ideia idílica, romântica, não sei, que o que enviam pela internet, o que enviam por WhatsApp, por Messenger, pelo meio que quiserem, que ainda vai ficar num recato aparente do local onde eles estão. Ou seja, eu estou no meu quarto, estou sozinho e acho que só estou a mandar para o destinatário e que aquele destinatário, já nem vou à parte dos hackers chegarem aos sítios e tudo mais, estou só a falar de uma relação entre duas pessoas, mas é que é uma relação entre duas pessoas, não é como era antigamente, em que o máximo que a pessoa dizia era, olha, um beijo, uma coisa qualquer. Agora não, agora há imagens de tudo isso, de tudo o que é enviado, e essas imagens caem na net, para sempre na net, mesmo quando se usa aquela situação das imagens temporárias, que as pessoas utilizam muitas vezes, e eu já reparei, pelo que me dizem, mesmo as mensagens temporárias, as pessoas esquecem-se que quem visualiza esses conteúdos íntimos, se quiser e tiver outro telemóvel, por exemplo, basta ter dois telemóveis, tira uma fotografia e fica com a imagem na mesma. Ou um Portanto, print de tela, mesmo ou um assim, print de tela. sim, sim, sim. Não, o tela não, porque, por exemplo, a aplicação impede. Ah, pois. A aplicação impede, mas tu nem sequer precisas de fazer o print screen. Tu vês a imagem, imagina que te manda uma imagem, qualquer que ela seja, naquele formato temporário do WhatsApp. Tu depois apagas. Ou, aliás, tu não apagas, ela apaga-se por si própria. Se alguém estiver mal intencionado, para a imagem, tira uma fotografia com outro telemóvel e fica na mesma com a fotografia. Portanto, esta ilusão de segurança, de confiança num meio, para mim, é algo que me choca um pouco, porque as pessoas ainda são muito ingênuas com estes meios, porque ainda acreditam que o facto de estarem a comunicar com alguém que acham que podem confiar, lhes permite este tipo de trocas de mensagens mais íntimas ou de imagens mais íntimas, sem qualquer risco. Esquecem-se que o que hoje é verdade, amanhã pode já não ser, que o amor de hoje é o ódio da amanhã. E o ódio da amanhã, já sabemos o que é que provoca. Dispara em todas as direções. João, você tocou no cerne da questão. Ingenuidade, independentemente da idade ou da maturidade, parece-me que a ingenuidade é a grande justificativa para esta situação. O kiss and tell substituído pelas vírgulas aí, pelas espécies dele nos dias atuais, movidos pelas redes sociais e pelas novas tecnologias, conduzem a e a falta, né, das pessoas compreenderem, saberem usar, né, as novas tecnologias conduzem a esse tipo de situação e a utilização para meios, não vou dizer escusos, mas para meios de vingança ou de represália ante a uma situação que não tenha gostado. Ingenuidade. Aliás, fica
esta reflexão para aqueles que nos acompanham. O quão somos ingênuos no uso das novas tecnologias, em especial no que concerne às redes sociais. Cuidado com o kiss and tell da atualidade, que é o sexting and tell e o nude and tell. Portanto, é preciso muito cuidado, é preciso muita atenção ao que se publica, ao que se envia, ao que se partilha, porque de facto os riscos são muito grandes e os danos reputacionais, com graves sequelas psicológicas, têm inclusivamente levado algumas pessoas ao suicídio. Portanto, muito cuidado com o que se partilha. E até Sim. uma próxima. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Esses foram os diálogos luso-atlânticos com João Massano e Rui Badaró.